local, ela vai dar uma palavrinha de como que funciona a instituição, né? Falar da história, se também quiser fazer uma pergunta e tal, pode ficar à vontade, porque ela tem compromisso e ela veio aqui só para dar uma conversada com a gente e tal, e falar alguma coisa da instituição. Estou muito agradecido pela oportunidade que teve, né? Poder estar aqui com vocês, fica à vontade. Então tá bom, eu sou a Vera Nunes, eu sou assistente social, trabalho aqui há um ano na coordenação do que é o lar, faltou a palavra certa, lançonato, asilo, lar, né? Nós na verdade somos uma fundação com um nome bastante pejorativo que chama Asilo de Velhos de Braço do Trombudo. O nosso nome fantasia é Lar Recanto do Sossego, e a gente está tentando visualizar e dar esse conhecimento do nome fantasia para que aos poucos, talvez dentro dos 10 anos, a gente não precise mais mencionar o asilo e também consiga mudar nossa razão social. Mas esse é um processo, porque as pessoas nesses 70 anos de existência da casa sempre foi o asilo. Então, da história eu vou ser bem breve, porque história, né, é melhor falar da atualidade, das coisas que a gente enfrenta no dia a dia. O lar, na verdade, nasceu de uma iniciativa de um missionário batista em Presidente Getúlio, em 36. Esse missionário veio assim um pouco meio sozinho para cá. Quando ele envelheceu, faleceu, não ficou, digamos assim, a ordem dele, né, a igreja dele não tinha mais ninguém, e a igreja luterana adquiriu isso, meio que comprou o projeto, o pacote, e transferiu para cá em 42 e se instalou aqui. Então, assim, as coisas vieram, a estrutura, a madeira, essas coisas foram montadas aqui, mas chegou de trem até, segundo me consta, chegava até a agronômica, né? Que era a Barra do Trombudo, alguma coisa assim, e para cá, de carroça, nas mulas, etc. Então, essa é um pouquinho da história. Historicamente, o lar atendeu sem muito critério as pessoas necessitadas. Quando eu quero falar de critério, é idade, deficiência, doença ou classe social ou religiosa. Isso fez com que a gente ficasse conhecido, né, principalmente no Estado, como referência de que tem lugar para todo mundo, qualquer tipo de necessidade. Com a modificação da legislação em favor da pessoa deficiente, da pessoa doente, da pessoa idosa, o sistema social foi se sofisticando e legislando também a favor do idoso, para que ele tenha um estar velho de forma amparada, sadia, dentro de um procedimento bem de cidadão que merece o carinho da sociedade. Só que isso também trouxe algumas dificuldades para outras gerações. Por exemplo, nós no Brasil, de forma internacional, a pessoa idosa é considerada a partir de 60 anos. Então, uma IUPES, uma instituição de longa permanência para a pessoa idosa, a qual nós somos, só pode estar albergando, tendo baixo seu teto, proteção, cuidado, pessoas acima de 60 anos. Então, nós estamos num processo bastante complexo, que é de remoção de um grupo de 17 pessoas que não têm 60 anos. Tá? Esse termo remoção é assim um pouco forte, mas é o que a vigilância sanitária usa. Então, a gente recebe um auto de intimação e a gente tem que proceder, né? Porque depois de 60, 90 dias, eles vêm fiscalizar. Então, nós estamos nesse processo de adequação da nossa casa para que ela seja, na verdade, um lar de idosos, né? De pessoas idosas. Isso faz com que a gente tenha assim, bastante trabalho no sentido que as pessoas que estão aqui, que não têm 60 anos e que não têm uma família que acompanha, seja uma família nuclear ou uma outra substituta, né, ou ampliada, vai para um processo judicial, porque muitos deles já vieram através da assistência social dos seus municípios de origem. Isso significa que a gente encaminha para a promotoria o caso, está aguardando eles aqui, cuidando como sempre, até que se defina a situação deles. Algumas famílias não estão conseguindo transferir o seu ente querido, que também continua, são 5 casos. Então, por isso a gente tem assim, uma faixa etária bastante, desde 26 anos até 96 anos. Né? Isso traz uma certa dificuldade no convívio e também no tipo de assistência que cada faixa etária ou cada grupo precisa. Eu estava conversando com o senhor antes, para
o cuidado do idoso em casa, ele é mais simples, até quando a gente pode cuidar dele. Porque ele entra no orçamento familiar e não se tem carteira assinada com ninguém, não se paga hora extra para ninguém. Na instituição, isso se torna um pouco mais complexo, porque precisa ter a folha de pagamento em dia. A gente tem uma série de profissionais, como lar de idosos, que a gente precisa ter o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico, precisamos ter um responsável técnico, também é preciso alguém para o lazer, para a terapia ocupacional, precisamos de psicólogo e assistente social. Essa é uma equipe que atualmente é cara, tá? E para cada grupo de idoso, conforme o grau de dependência que ele apresente, a gente tem que ter um número certo de cuidadores. Por exemplo, a pessoa totalmente dependente, para cada grupo de 6, a gente precisa um cuidador. E esse cuidador tem que ser técnico ou enfermeiro. Então, assim, é um quadro complexo, e quando a gente fala em lar de idosos, a gente, no cotidiano, não pensa na exigência que isso demanda. Né? Então, assim, por exemplo, hoje, a enfermeira não veio, uma faxineira não veio, o que a gente faz? Porque o atendimento tem que ficar. Então, a gente corre para a suplência. Trabalhamos sempre com uma equipe um dia e no outra equipe, justamente porque é um trabalho bastante desgastante, esse de tirar do leito, botar na cadeira de rodas, trocar a fralda, dar o banho, fazer a barba, o pé, a mão, dar de comer na boca. Né? Então, assim, esse é um trabalho que também a geração mais jovem não gosta de desempenhar, então a gente tem dificuldade de conseguir o técnico para o hospital, ainda vai, né? Mas para lar de idosos, que exige um outro olhar, um outro cuidado, além do hospitalar, a gente tem dificuldade. Então, nós estamos sempre remanejando folha, sempre correndo atrás de funcionário. Às vezes, o pessoal pega junto, tem uma boa disposição, aí sai para estudar, depois tem uma oferta melhor, aí não volta. Né? Então, assim, são os assuntos mais complexos do nosso dia a dia. Mas, por outro lado, também tem assim, uma gama de coisas bonitas, coisas positivas. Uma que é o que a gente pode estar oferecendo, na medida do possível, um cuidado diferenciado, que é tratar o idoso dentro daquilo que ele precisa. Né? Nós ainda temos alguns casos assim, de doença mental grave, por exemplo, nessa casinha de madeira, quando vocês estão chegando à direita, tem um senhor que não consegue conviver com os outros idosos, então ele está um pouco reservado. Nós não podemos mais ter essa casa, precisamos colocá-lo lá dentro. Isso significa adaptar um quarto separado para ele, uma série de exigências. Mas tem também no convívio coisas muito bonitas, eles são muito solidários entre eles, se ajudam. Tem um senhor mais jovem que ele é o guia de uma senhora de cadeira de rodas, porque ela não tem uma cadeira automática que ela mesma possa se locomover, embora ela seja independente, seja lúcida, né? Precisa do cuidado. Nós procuramos também trabalhar com alimentação, nós temos uma nutricionista. Na enfermaria eles controlam o peso da pessoa, a Nutri entra com uma dieta e assim a gente vai indo. Temos um médico, um convênio com a saúde da família, do Braço para o Mundo, que vem sempre às segundas-feiras atender aqui. Quando essa demanda a pessoa idosa tem alguma dificuldade que não é contemplada pelo clínico geral, então a gente aciona a família ou a prefeitura de onde a pessoa veio para que ela seja encaminhada para um especialista ou às vezes até casa de internação, cirurgia. É feito todo um trabalho de admissão junto com a família, porque nós costumamos falar que é uma parceria entre a família e a instituição. A gente não pode mais estar adotando o pai ou a mãe de alguém. Né? A gente ajuda, a gente faz o segunda a segunda, mas a visita, a remuneração, eu não posso estar trocando uma tonelada de trigo no final do ano pelo salário, pelo 13º, por exemplo, dos funcionários. Então, assim, é um serviço pago, mas a gente precisa ter esse, porque para atender bem, a gente também precisa de uma equipe. Temos 41 pessoas, hoje de 26 a 96, como eu falei antes, um grupo em processo de remoção. Temos pessoas com diferentes níveis de dificuldade mental, desde o leve ao grave. Temos pessoas com epilepsia, a maioria esquizofrênica, com medicação controlada. Temos um senhor só que nós podemos classificar como autônomo,
que diz assim, hoje eu vou passear, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou em grupo de idosos, que é independente. Os outros todos são classificados entre grau 1, grau 2 e grau 3, que é uma classificação que a vigilância e a saúde nos coloca. Estamos trabalhando, se vocês deram uma circulada, vão ver que tem uma ala nova, ela foi inaugurada no dia 26 de março, mas sem móveis. Então, assim, os móveis foram doados, estamos tentando definir o melhor desenho, já que nós temos a possibilidade de escolher como é que é para ser o design, né? Vamos aproveitar e acreditamos que dentro de um mês, 2, para junho nós estaremos podendo transferir as pessoas da parte de madeira para a ala nova para reconstruir uma parte, então, mais de alvenaria, né? São planejados 4 blocos, mais 3 igual a esse, e a ampliação e reforma dessa ala que começa branquinha, com alvenaria, e depois continua com madeira. Nossa casa está muito velha, está literalmente caindo no segundo andar, então assim, está interditada, a planta superior não pode estar sendo usada, só em cima da cozinha, que é de alvenaria, que a gente ainda tem pessoas morando. Estamos batalhando, porque a gente assim, não trabalha com recurso público fixo, algumas prefeituras só que nos passam um recurso anual, senão é tudo a base da doação, da campanha, da procura, né? Esse bloco a gente conseguiu construir assim, mas precisamos acelerar porque a gente não vai poder mais usar a parte de madeira realmente. Então nós temos a propriedade de Presidente Getúlio, ficou lá nestes anos todos, e agora está em processo de venda para a gente poder tocar a obra. Junto comigo trabalha alguém que é da tesouraria, que é secretária executiva. Temos, como fundação, tem presidente e o conselho curador, que são as instâncias, né, que gerenciam a casa, mas temos um exército de amigos, né, que vão se formando dessa maneira com vocês, né. De repente, do grupo, essa divulgação, esse abrir a porta, nos favorece que, de repente, alguém, uma vez por mês, nós viemos cantar para os idosos. É uma parceria. É pequena, mas faz a diferença no trabalho interno, porque eles estão muito sozinhos. Devido à característica deste grupo, eles não podem sair fazer uma excursão. Né? Se nós estivermos ali no braço, eles estão perguntando quando é que a gente vai voltar para casa. Não é o grupo de idosos da terceira idade do município que se organiza, que dança, que vai e vem, que ainda é independente. Né? Então, assim, temos também pessoas que frequentam o grupo da terceira idade do braço, mas não é o normal. Né? Tem que sair com a medicação, às vezes não se adapta de volta nas férias na família, a família pega por uma semana, 3 dias já está trazendo de volta, porque a pessoa mesmo se acostuma a essa dinâmica. Né? Então, assim, não que eles estejam, assim, jogados, mas tem uma característica bem especial. Eles hoje não estavam assustados, esse é o jeito de eles ser. Eu sempre procuro dizer o que está acontecendo, e quando eles enxergam muita gente, claro, eles ficam um pouco inibidos, né? Ainda mais assim no momento da refeição, que normalmente a gente não faz isso, né? A gente controla um pouco o número de pessoas, ou então, olha, hoje nós vamos almoçar com visita, mas a visita fica junto com a gente, almoça, mas eles são muito abertos, eles gostam, de repente hoje à tarde alguém vem, aí assim, um pede gaita de boca, outro pede boné, outra pede boneca, outra sorri o tempo todo. Então, assim, você sempre tem que enxergá-los dentro do que eles são, não como a gente, como iguais, certo? Então, assim, às vezes também contam alguma coisa que a gente fica pensando, será que é verdade? Tem que ter um filtro, né? Mas a nossa casa é aberta, e se hoje à tarde, quando vocês forem cantar, se vocês não forem tudo de uma vez só, dá para vocês passarem pelo corredor, por dentro, olharem como eles vivem, né? Não tem nada contra. A gente só não gosta que o pessoal entre de avalanche dentro dos quartos. Daí, assim, nossa casa ainda é muito aberta. Em outros lugares, por exemplo, nós estamos fazendo uma rodada de visita por lá nos idosos que nós temos perto, porque a gente também precisa interagir com o outro que trabalha com idoso, né? Então, lá, geralmente tem um quarto que é aberto para visita, mas a gente primeiro tem que perguntar a pessoa se ela está afim de deixar conhecer o quarto. Nossa casa é aberta demais, nós não temos fechadura nenhuma, nem portão. Né? Então, assim, isso tem a ver também com preservar a intimidade do idoso. Né? Mas